Olá, turma. Sou o professor Daniel Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Redes de Computadores 2. Faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, aula de hoje, vamos iniciar o capítulo 3, que trata das redes sem fios. Bem, no conteúdo de redes sem fios, vamos estudar uma introdução, os tipos de rede sem fio, depois os modelos de rede sem fio, as tecnologias de acesso e as tecnologias propriamente ditas de rede sem fio. Então vamos ver uma introdução sobre redes sem fios. Bem, é notório que as redes sem fios elas surgiram inicialmente com a necessidade, de se complementar a aplicação de redes cabeadas. O que aconteceu? Com a popularização da era da informação, compartilhamento da informação em nível global, por exemplo, devido a essa grande expansão, de necessidade de um alcance maior de conexão, as redes cabeadas elas se tornaram em determinados momentos limitadas. E aí surgiu a necessidade de uma abrangência em redes de longo alcance, como por exemplo a internet, utilizando as chamadas tecnologias periféricas. São aquelas tecnologias que estão em torno da minha rede principal, da minha rede núcleo, e por alguma situação específica não vão utilizar uma rede cabeada. E aí a tendência de se utilizar uma rede não cabeada, uma rede sem fio. Então hoje a tendência é que inúmeras redes de comunicação serão estabelecidas, serão consolidadas em uma rede de âmbito mundial, uma esfera global, proporcionando uma cobertura de acesso em qualquer lugar. E aí nós temos as redes sem fio, que passaram a ser utilizadas nas mais diversas áreas, quer seja na área das telecomunicações, na área da computação. Os serviços, eles exigiram, por exemplo, que as tecnologias utilizassem de serviços diversos, como serviços de voz, bem como serviços de dados. Então as redes elas vão englobar esse conteúdo como um todo, dessa forma acionando e solicitando o controle de todos os recursos, todos os equipamentos, os dispositivos, a transmissão dos dados. E aí nós temos a necessidade de alcançar algo maior, o âmbito global, uma esfera global. E aí as redes sem fio elas nos possibilitam esse alcance de conectividade maior entre dispositivos periféricos de uma rede núcleo, que não precisam de uma rede cabeada, que não dependem de um cabo, E aí a conectividade entre esses indivíduos, esses dispositivos periféricos, eles vão se tornar uma alternativa complementar às conexões convencionais, às conexões cabeadas. As redes sem fio elas englobam um conjunto variado de tecnologias, onde essas tecnologias vão variar desde o uso da sua frequência, o espectro de frequência, e aí nós vamos ver que determinadas tecnologias utilizam espectros de frequência, faixas de frequência. Elas vão depender do alcance dessa rede, do uso dos protocolos e das diversas configurações utilizadas em cada tecnologia de rede sem fio. Bem, a definição de rede sem fio ela é bem intuitiva e nos leva à questão relacionada à mobilidade. Então, a rede sem fio ela é definida como uma rede de comunicação onde os dados são transmitidos por meios de ondas eletromagnéticas, permitindo grande mobilidade. A rede sem fio ela surgiu da demanda, do crescimento
do surgimento de novas tecnologias, possibilitando as amarras das redes cabeadas, né? Você tinha uma limitação de redes cabeadas e o alcance desses cabos. Então a demanda e o surgimento de novas tecnologias possibilitaram o surgimento das redes sem fios, novos protocolos foram inseridos, padronizações e tudo mais. Então essa evolução possibilitou o incremento, por exemplo, no aumento da velocidade de transmissão, e isso foi um marco para a tecnologia sem fio, aumentando a diversificação de tecnologias na contramão, digamos, de tecnologias cabeadas que ficam limitadas em determinados alcances, em determinadas distâncias. E aí, desse modo, esse processo evolutivo da rede sem fio, ela obviamente vai necessitar de uma infraestrutura mais robusta, softwares, hardwares, protocolos bem elaborados que vão atender a demanda de uma tecnologia sem fio. Bem, aí nós temos as vantagens da utilização de rede sem fio. Podemos dizer que a utilização de rede sem fio ela possibilita o aumento de produtividade e a conveniência em relação às redes cabeadas. Então você vai ter redes mais flexíveis, né, que não tem uma dependência de cabos físicos, portanto você vai aumentar a produtividade, gerando uma rede mais conveniente ao usuário final. Então essa característica proporciona uma infraestrutura, digamos assim, mais simples, né, intuitiva, diretamente ligada, por exemplo, à tecnologia, à produtividade da tecnologia e, obviamente, à facilidade de uso da tecnologia. Uma outra vantagem está relacionada à mobilidade. Então, a rede sem fio ela vai permitir ao usuário o acesso à informação em tempo real em qualquer lugar, dentro de uma organização, por exemplo, independente das redes cabeadas, né, onde você tem limitação de alcance e tudo mais. Uma outra vantagem é a facilidade de instalação. Então, a gente vai perceber que uma rede sem fio, dependendo do tipo e infraestrutura, você tem uma maior facilidade de montar a rede, dar manutenção e configuração dessa rede. Então, a facilidade de instalação é um outro fator importante, pois não há necessidade de realizar um cabeamento estruturado naquela rede ou naquele ambiente específico. Então, a rede sem fio ela vai surgir ali para complementar uma rede cabeada ou até mesmo eliminar a rede cabeada. E aí, o intuito é o quê? Prover a mobilidade e o acesso às informações, né, os dados de forma mais rápida. Uma outra vantagem é a flexibilidade proporcionada pela rede. Então, as redes elas podem ser montadas dentro de uma infraestrutura, dentro de uma área, dentro de um alcance. Em determinado momento eu posso mudar essa infraestrutura, posso mudar a tecnologia e, porventura, mudar o alcance. Então, uma vez estabelecida uma tecnologia cabeada, dificilmente você consegue mexer na topologia, na infraestrutura. E aí uma rede sem fio ela tem essa vantagem de garantir uma melhor flexibilidade, né? Podendo, obviamente, não depender dos cabos das tecnologias cabeadas. Bem, as redes sem fio elas possuem algumas desvantagens que podemos dizer que são desvantagens que estão sendo, no decorrer da sua evolução, diminuídas, estão sendo minimizadas. Uma delas é a questão da segurança, né? Então, logo no início das tecnologias móveis, a segurança era um grande problema, pois os protocolos desenvolvidos eles não ofereciam um alto grau de segurança. Então, hoje em dia, com o desenvolvimento de novos protocolos e novas tecnologias, isso já está mudando. Então, esse fator já está sendo minimizado. No entanto, a segurança ainda é um ponto crítico na rede sem fio. Existem poucos protocolos e poucos protocolos realmente seguros.
Uma outra desvantagem está relacionada ao custo, né? A rede sem fio hoje ainda é uma rede cara, existe um custo elevado, justamente porque determinadas tecnologias são caras, determinados equipamentos ainda são caros. Uma outra desvantagem é a questão da quantidade de tecnologias sem fio que causam incompatibilidade de acesso entre elas. Então, existem tecnologias que são incompatíveis, apesar de que muitos protocolos já estão mudando essa característica de acesso em tecnologias distintas, né? Um outro problema está relacionado às interferências, como ruído, atenuações, degradações que dificultam a comunicação. Então, às vezes, o processo de comunicação contínuo da rede sem fio ela é perdida, né, porque ela sofre problemas de interferência, como ruídos, atenuações e degradações do sinal. Ok, vamos ver agora os tipos de rede sem fio. Então, o primeiro tipo é o chamado redes indoor. Então, são redes localizadas em ambientes internos, onde não é possível a utilização de cabos. Então, em determinados prédios, salas, ambientes confinados, você tem as chamadas redes indoors. Uma rede indoor, geralmente, ela é criada quando há necessidade. Uma rede sem fio indoor é criada quando há necessidade, por exemplo, da substituição de um recurso cabeado por um recurso sem fio. Então, um exemplo seria em prédios históricos, onde você não tem a possibilidade de quebrar uma parede para instalar um cabeamento ou fazer o chamado cabeamento estruturado. E aí você se utiliza da rede sem fio indoor. Em ambiente onde o proprietário não gostaria de mudar a infraestrutura, então onde aquele recurso físico já atingiu o seu limite, e aí você não deseja mexer na infraestrutura, e aí você implanta uma rede indoor, uma rede sem fio interna, dentro da tua estrutura física, sem modificar estruturas anteriores. A rede indoor também, dependendo do equipamento, né, a ser utilizado, pode variar o seu alcance, em torno de 100 a 300 metros de comprimento. Então você tem um alcance aí limitado, curto, né, pequeno, justamente porque você está confinado no ambiente onde você vai ter um conjunto de elementos que podem degradar o sinal, como paredes, né, muros específicos de uma construção. Redes indoor, elas são muito utilizadas pela sua simples instalação, questão da flexibilidade, assim como a possibilidade de substituir a estrutura das redes cabeadas. Então é uma necessidade quando você tem uma rede física que não pode mais expandir, e aí você utiliza uma rede indoor, ou a substituição como um todo de uma rede cabeada. E aí você aplica a utilização das redes indoor. Um outro tipo de rede são as redes outdoor. Então, ao contrário das redes indoor, você vai ter uma rede localizada em ambientes externos, abertos, onde não é possível a utilização de cabos. E aí nós temos algumas configurações específicas, né, que vamos ver daqui a pouco, mas basicamente a rede outdoor é aquela rede que você tem a necessidade de criar quando a comunicação deve ser estabelecida entre construções específicas, né? Por exemplo, entre dois prédios de uma empresa, onde você não pode, por exemplo, ou não há necessidade de utilização de redes cabeadas. E aí você utiliza uma comunicação sem fio outdoor. Dentro das redes outdoor, nós temos basicamente três configurações. A conexão ponto a ponto com a antena externa, a conexão outdoor multiponto e a conexão via bridge ou ponte. Então vamos ver cada uma delas.
Redes outdoor, conexão ponto a ponto. Conexão ponto a ponto, você vai ter uma conexão de alcance médio, em torno de 80 km, trabalhando em uma velocidade de 11 a 54 megabits por segundo. E o que engloba uma conexão ponto a ponto? Conexão ponto a ponto, ela vai interligar extremidades de antenas de um ponto a outro sem existir um elemento centralizador. Então, por exemplo, entre a matriz de uma empresa a uma filial de uma empresa, eu posso interligar as antenas em visada direta, ponto a ponto, estabelecendo uma conexão direta entre os dois elementos, assim como a matriz e a filial 1. Então você vai ter uma conexão direta entre dois pontos sem depender de um ponto centralizador. Uma outra forma de estabelecer a conexão de redes outdoor é a conexão outdoor multiponto. Diferente das redes ponto a ponto, aqui eu vou ter a figura de um ponto central. Então, conexão outdoor multiponto, eu vou possuir um ponto centralizador que vai irradiar o meu sinal para vários pontos envolvidos dentro da minha rede, dentro da minha conexão. Então, na rede anterior, a conexão era ponto a ponto. Você tinha uma conexão específica entre um elemento e outro, entre duas antenas direcionais de visada direta, por exemplo, estabelecendo um link dedicado específico na comunicação. Na conexão outdoor multiponto, eu vou ter um elemento centralizador que vai possibilitar a comunicação entre todos os elementos envolvidos. Uma terceira configuração de redes outdoor são as redes outdoor bridge. Então, as bridges ou pontes, elas vão permitir a comunicação entre duas ou mais redes sem fio, além da comunicação de redes cabeadas. Então, elas vão estabelecer várias opções de configuração para interligar redes sem fios. Eu vou ter múltiplas interligações, múltiplas bridges, múltiplas pontes interligando várias redes sem fio externas. Então, aqui no desenho, a gente tem um exemplo de bridge, onde você tem, por exemplo, uma bridge centralizada interligando várias outras bridges dentro de uma área de cobertura. Então, ela é uma ponte de conexão entre várias outras redes externas sem fio. Geralmente, nas redes outdoor bridges, você utiliza antenas chamadas direcionais, onde você aplica um ângulo de direcionamento para a transmissão do sinal entre determinados equipamentos, entre determinadas antenas. Ok, dentro da tecnologia de rede sem fio, nós temos os chamados modelos de rede sem fio. Então vamos ver o que são os modelos de rede sem fio. O primeiro modelo é um modelo chamado ad hoc. O modelo ad hoc ele é considerado o modelo mais simples, justamente porque ele não necessita de um elo de ligação, um elemento centralizador, um access point, então ele não precisa de um ponto de acesso. As estações de trabalho, os dispositivos móveis, eles vão estabelecer a comunicação. Então as estações se comunicam diretamente umas com as outras, sem a necessidade de um equipamento especial, como um access point, uma bridge, uma ponte ou um roteador do tipo. Então geralmente uma rede ad hoc é uma rede com necessidades urgentes, essenciais, onde você precisa estabelecer uma comunicação rápida entre estações de trabalho, tecnologias sem fio, de forma rápida. Então eu posso ter um notebook com um adaptador sem fio USB, que vai se conectar a um desktop, também com uma tecnologia de
placa wireless, né, um adaptador sem fio, estabelecendo comunicação um com o outro. Eu posso ter um notebook com uma placa wireless, né, que também vai estabelecer conexão com a minha placa USB wireless e com o meu computador, o meu desktop, sem a necessidade de uma infraestrutura centralizada, sem a necessidade de um ponto de acesso. Então são redes que devem ser criadas de forma rápida, sem necessidade de uma infraestrutura, de um ponto de acesso para gerenciar aquela conexão. Bem, além do modelo de rede sem fio ad hoc, nós temos o modelo de rede sem fio infraestruturado. Bem, ao contrário do ad hoc, o infraestruturado, obviamente, ele vai necessitar de um elemento centralizador, um elemento de gerenciamento e controle da minha rede. Então eu vou ter um chamado ponto de convergência, um access point ou um ponto de acesso. Então os elementos envolvidos na minha rede, um notebook, uma estação de trabalho, uma impressora wireless, por exemplo, elas precisam desse ponto de convergência, necessitam de um dispositivo central onde todos os elementos serão conectados. E aí, geralmente, utiliza-se os pontos de acesso, né? Os access points, em alguns casos, bridges e roteadores sem fio. Bem, no modelo de rede sem fio infraestruturado, nós temos alguns elementos que fazem parte desse modelo. Ou seja, nós temos o cenário, a arquitetura que vai envolver o cenário de uma rede sem fio infraestruturado. Quais são esses elementos? Nós temos a BSS, Basic Service Set, que nada mais é que a célula de comunicação da rede, né, onde um conjunto de estações se comunicam por meio de um access point. Nós temos o STA, que é o Wireless LAN Stations, seriam os dispositivos móveis, são os elementos que acessam a minha rede, são os nós da rede, ou seja, as estações móveis da rede sem fio. Nós temos o AP, que é o Access Point, né, o ponto de acesso. Então é aquele nó central que vai coordenar e concentrar a comunicação entre as estações, entre os elementos móveis da minha rede, dentro, obviamente, de uma BSS, dentro de uma área de cobertura, né, daquele dispositivo. E aí, geralmente, ele vai funcionar como uma bridge, né, interligando várias BSS, expandindo, estendendo a minha rede. E aí nós temos o DS, que é o Distribution System, sistema de distribuição. Ele é considerado a conexão principal, é a minha rede núcleo, o backbone da rede sem fio, a WLAN, que vamos ver mais à frente. E aí ela vai ser responsável por realizar a comunicação entre os pontos de acesso, os diversos pontos de acesso que vão formar minhas Basic Service Set, e sendo gerenciadas por essa rede núcleo maior, que é o DS. E por fim nós temos a ESS, é o Standard Service Set. Esse ESS, na verdade, vai ser um conjunto de células, vai ser um conjunto de BSS. Então, se eu quero expandir a minha rede sem fio infraestruturada, obviamente eu vou ter que criar novas Basic Service Set. E aí o conjunto dessas células, conjuntos dessas BSS, vão formar as ESS, que são os Standard Service Set. Geralmente elas são conectadas através de um ponto de acesso, né, e gerenciadas por aquela minha conexão maior, aquela minha conexão máxima, que é o DS. Então essa imagem que vocês estão visualizando, ela ilustra os elementos de uma rede sem fio infraestruturada, onde nós temos a rede backbone, o distribution system, o DS, a minha rede núcleo, que vai coordenar toda a minha rede, todos os meus pontos de acesso. Os meus pontos de acesso vão gerar as minhas BSS,
as Basic Service Set, dentro de uma área de cobertura, que vão agrupar as minhas estações móveis. Então, eu posso ter várias BSS formando um conjunto de células que são as ESS. E aí esses elementos eles vão criar a minha rede infraestruturada. Então eu tenho meu backbone, meu elemento principal, o DS, eu tenho os elementos móveis, as estações móveis, os dispositivos móveis, as estações dos usuários. Nós temos os APs, os Access Points, que vão criar as bridges entre as BSS, são as áreas de cobertura, e o conjunto dessas áreas de coberturas, o conjunto dessas células vão formar as ESS. Ok, e aí finalizando esse conceito inicial de rede sem fios, vamos ver as chamadas tecnologias de acesso sem fio. E aí essas tecnologias de acesso sem fio, elas vão se transformar em tecnologias específicas de rede sem fio. Bem, como a gente já viu no início da aula, as redes sem fio elas surgiram com a necessidade de complementar as redes cabeadas. Assim como as redes cabeadas, nós temos classificações específicas, e dentro dessas classificações a gente vai ver um conjunto de padronizações, modelos dessas redes. Então, assim como as redes cabeadas, as tecnologias de acesso sem fio, elas possuem classificações quanto à sua abrangência geográfica. Então, vamos ter, por exemplo, tecnologias PAN, Private Area Network, que seriam as redes de área de acesso privada, né? Onde eu vou ter redes de alcance bem restrito, em torno de, no máximo, 100 metros. E aí, nessa tecnologia, quando a gente for estudar as tecnologias de rede sem fio, vamos ver o Bluetooth, por exemplo, que atua numa faixa de frequência de 2,4 GHz, alcançando no máximo 10 metros, né, e atingindo lá 720 kilobits por segundo. Então essa tecnologia, esse modelo, esse padrão, é uma tecnologia bem curta, de longo alcance, de acesso sem fio, para recursos e tecnologias simples, né? Como vamos ver o exemplo do Bluetooth, do Zigbee, do UWB, por exemplo. Bem, estendendo um pouco mais a nossa área, nós temos a LAN, que é a Local Area Network, que vai, obviamente, possuir um alcance compatível às redes cabeadas. E aí nós vamos ver como destaque o Wi-Fi, o Wireless Fidelity, né, que é o padrão 802.11, atuando em frequências variadas, como 2,4 a 5 GHz, velocidade também variada de acordo com o padrão, 1 MB, 2 MB, 5,5 MB, 11, 54 MB, 100, 300 MB, com tecnologias mais atuais. Além da LAN, nós temos também a MAN, a Metropolitan Area Network, onde ela vai estender essa área para alcances metropolitanos, né, como, por exemplo, centros urbanos. E aí, se falando de tecnologia de acesso sem fio, nós temos o padrão 802.16, que é o famoso WiMAX, uma tecnologia de acesso baseada em tecnologias móveis, né? Banda larga móvel, utilizada como tecnologias celulares, por exemplo. E aí você vai ter a possibilidade de alcances maiores, em torno de até 50 km, e frequências que vão variar de 10 a 60 MHz, na chamada visada direta, e 2 a 11 GHz na linha de não visada direta. Bem, uma quarta tecnologia de acesso sem fio, que vamos ver mais à frente também, são as WANs, Wide Area Network, são as áreas de alcance em grande escala. E aí nós temos o destaque das tecnologias de acesso
terceira geração, quarta, até mesmo hoje, quinta geração, as tecnologias utilizadas em celulares, o MTS, WCDMA, GPRS, EDGMS, geralmente empregadas em tecnologias móveis. E aí, de acordo com cada tecnologia, obviamente, vocês perceberam, através da imagem, que a minha infraestrutura física vai ter um limite de alcance, né? Então, desde a PAN até a WAN, né, vamos ter limites de acesso. Então, a PAN é a rede mais limitada e a WAN a rede de maior alcance. E aí, na próxima aula, vamos ver a classificação dessas tecnologias de rede sem fio no uso, obviamente, da questão móvel, da questão de mobilidade. Então, a PAN vai se transformar em WPAN, a LAN vai ser classificada como WLAN, a MAN vai ser classificada como WMAN e a WAN como WWAN. Cada padrão vai receber um conjunto de tecnologias. Dentro dessa padronização, você vai ter um conjunto de características específicas que vão determinar, por exemplo, frequência de uso, alcance, a velocidade de acesso e as determinadas aplicações. Ok, gente, então essa aula de hoje a gente fez uma introdução em redes sem fios. A próxima aula eu vou dar continuidade falando sobre as tecnologias de rede sem fio, e aí a gente vai falar sobre a WPAN, a WLAN, a WMAN e a WWAN. São tecnologias de rede sem fio, onde você vai ter um conjunto de padrões específicos que vão envolver um conjunto de frequências, alcances e aplicadas em determinadas tecnologias específicas, aplicações específicas, arquiteturas específicas. Então agradeço a compreensão de todos e até a próxima aula.